Graças e paz, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Vera já me apresentou, grande mulher de Deus. É uma inspiração para mim também. Nós fizemos a IFOL juntas, não foi, pastora Vera? Em 2012. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero compartilhar com você nessa tarde uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração alguns dias atrás. E o tema dela é lentes microscópicas da fé. Eu sou uma cinquentona que ainda tem um hábito de anotar o que Deus me diz, e eu gosto de anotar na mão mesmo, que é para memorizar. Então, quando você vê eu mexendo aqui nessas folhinhas, é algo que Deus falou comigo e eu quero compartilhar com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. E o tema dessa mensagem é lentes microscópicas da fé. E eu quero ler com você nessa noite esse versículo. Amém? Que diz assim: pois nem quando chegamos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, na linguagem King James. Que diz assim: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Essa palavra, ela traz uma conotação em nosso coração, na nossa vida, que nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor tem manifestado na nossa vida ao longo dos anos, através da sua palavra. E para nós vermos, não aquilo que é algo apalpável, mas aquilo que nós cremos, nós precisamos ter algo muito especial na nossa vida, que são lentes da fé. Lentes que são implantadas, não no nosso globo ocular humano, mas na nossa visão espiritual, no nosso globo ocular espiritual, para ser manifestado aqui na terra. Diante dessa palavra, eu convido você a ficar de pé. Eu queria orar só mais um pouquinho com você. Eu entendo que a oração é o pulmão do Filho de Deus. Pastora Vera já orou desde o início, já tem uma equipe de intercessão. Mas a Bíblia diz também que nós temos que orar sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Papai querido, nessa tarde que já quase se faz uma noite, nós permanecemos na condição de dependentes, codependentes, pobres e necessitados da tua misericórdia. Que é pela tua misericórdia que não somos consumidos, é pelo teu amor que estamos aqui, foi pelo teu sangue que fomos comprados, e hoje nós temos o livre arbítrio e a oportunidade de escolher a quem adorar, e hoje nós declaramos que nós queremos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu te agradeço por cada vida que se encontra aqui. E eu declaro em nome de Jesus que essa semente, que essa palavra cairá numa terra aradada, numa terra fértil. Os espinheiros, os pedregulhos, ela não cairá à beira do caminho. E que ela frutificará e dará frutos a 1.000 por 1, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, queridos. E esse versículo, ele nos traz uma conotação de que nós somos um povo que não vivemos por o que queremos, pelo aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E a fé não é algo apalpável. A fé é algo sobrenatural. Eu costumo dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam.
Então eu preciso ter essas lentes microscópicas implantadas no meu globo ocular espiritual, na minha alma, para que eu veja a glória de Deus sendo manifestada todos os dias. Porque a fé é isso, é uma lente microscópica. Porque a fé não é aquilo que nós pegamos, mas é aquilo que nós acreditamos e que nós temos a convicção, a certeza de que vai acontecer. E sobre a iluminação dessa palavra, eu estava meditando no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 38, que é uma mensagem muito conhecida, que eu tenho a plena certeza que você já leu ela várias vezes. E cada vez que eu leio essa mensagem, ela se renova dentro do meu coração e me faz aumentar a convicção do amor e do cuidado de Deus. No livro de Lucas, capítulo 17, 18, versículo 38, o Senhor diz assim: Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz a palavra que esse cego, ele era Bartimeu. Ele era um deficiente visual. Ele nunca tinha visto Jesus. A Bíblia não relata que ele já tinha visto os milagres de Jesus. A Bíblia não relata que ele já tinha visto um coxo levantar. Mas eu acredito que ele já tinha ouvido falar das grandezas e dos milagres realizados por Jesus. E ele se encontrava à beira do caminho. Ele não tinha visão física, humana. Ele era um deficiente visual. Mas ele tinha as lentes microscópicas da fé implantada na sua alma. Ele tinha certeza, ele tinha convicção de que se ele chegasse perto de Jesus, ele seria curado. E naquele dia ele não viu Jesus, ele estava a pedir esmola à beira do caminho, sentado. Porque os versículos mais à frente você vai ver o texto e o contexto dessa história. E quando ele ouve, alguém falou para ele, a Bíblia não diz quem falou, mas alguém disse: Bartimeu, Jesus está passando. Ele deve ter ouvido a multidão, porque naquela época, quando Jesus passava, a multidão seguia Jesus, porque eles queriam ser curados. E quando a Bíblia fala de multidão, eu coloco aí 5.000, 10.000 pessoas aglomeradas, se apertando para tocar em Jesus. Então ele ouve falar de Jesus. Ele não tinha uma visão física, mas ele tinha lentes microscópicas, espirituais, implantadas na sua alma. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele grito daquele homem, com aquela fé, aquela visão celestial implantada nele, Jesus para em meio à multidão e a multidão faz barulho, faz ou não faz? Você imagina aí 30 mulheres conversando num ambiente ou só juntas? Faz um barulhinho grande, não é verdade? E aí 10.000 pessoas. E Jesus para e ouve uma voz. A voz de um deficiente visual, mas que tinha visão espiritual de quem de verdade era Jesus. E aquele cego, ele estava à beira do caminho, ele estava sentado, ele só gritava. Ele não estava entre a multidão. Ele estava sentado à beira do caminho. Ele não tinha um amigo, ele não tinha um parente, ele não tinha ninguém. Mas ele tinha essas lentes espirituais que a situação, o problema, a circunstância não tirara dele, que era a fé imutável, a fé irrevogável. Ele sabia quem era Jesus. Ninguém calou a boca de Bartimeu. Algumas pessoas disseram: para de fazer zoada, você pode olhar o texto. Mas ele insistiu,
porque a sua fé não era naquilo que ele via, mas naquilo que ele acreditava, e ele tinha essa convicção: hoje é o dia do meu milagre. O que eu quero trazer para você também, com a explanação desse texto e desse contexto no livro de Lucas, é que muitas vezes, inúmeras vezes, nós como igreja já vimos a olho nu grandes milagres da parte de Jesus, é ou não é? Aqui na quarta de milagres, mulheres sendo curadas de câncer. A pastora Fátima uma vez orou, a mulher ressuscitou. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas e serem curadas. Mas muitas vezes, na hora da agonia, a nossa fé visível, que quer ser apalpável, nós esquecemos quem é Jesus. Aquele que veio para dar vida. Aquele que veio para salvar, aquele que veio para curar, aquele que veio para libertar, aquele que se entregou voluntariamente por mim e por você. Ele não tinha visão natural, mas ele tinha essas lentes implantadas na sua alma. Ele sabia quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que essas lentes nos faz ver além do problema ou da circunstância, é ou não é? Porque nós precisamos, não é ver para crer simplesmente, nós precisamos é crer para ver. Precisamos acreditar que Jesus, ele é imutável. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, como a irmã que estava orando falou, é o mesmo Jesus de hoje. Ele continua fazendo milagres. Aquele leproso, ele chegou a questionar e a perguntar, né? Senhor, tu quer me curar? E Jesus olhou para ele e disse assim: eu quero ser curado. Jesus quer curar, Jesus quer mudar a sua situação, Jesus quer mudar o seu estado, Jesus quer transformar a sua vida. Mas nós precisamos acreditar nele, porque ele é real. E diante dessa palavra também eu quero falar com você a respeito de um homem chamado Jairo. Está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Que diz assim: assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Jairo era aquele responsável por organizar o culto nas sinagogas. Ele colocava as pessoas para dirigirem, para fazer o louvor, para ministrar a palavra. Em outras palavras, ele era uma autoridade na casa do Senhor. Mas chegou o dia que, mesmo ele sendo autoridade, ele precisou de Jesus. E ele foi até Jesus. Quando Jairo chega até Jesus, ele se prostra diante dos pés de Jesus e pede que Jesus vá até a casa dele, porque a sua filha estava à beira da morte. No livro de Marcos fala que Jesus saiu com seus discípulos e foram com Jairo. Mas nos 3 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, não fala, e nem João, e nem outra referência. E eu peguei algumas bíblias e estava pesquisando e estudando, que Jesus chegou para Jairo e disse assim: Jairo, a tua filha vai ficar curada. Não. Jesus não disse assim: Jairo, cola em mim, que hoje o milagre vai acontecer na tua casa. Não. Jesus saiu. E aí você imagina um pai que só tem uma filha, uma única filha,
na idade aproximadamente de 11 anos. E ela está à beira da morte. E eu chegasse para Jesus, eu mesmo, já imaginou eu com a filha de 11 anos, chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, por favor, vai à minha casa, minha filha está morrendo. E Jesus só saísse com os discípulos e comigo e não me dissesse nada. E Jesus caminhando, a multidão apertando, as pessoas se aproximando de Jesus, e Jesus não disse uma palavra para Jairo, e no meio do caminho a multidão apertando, e chega uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, toca na orla de Jesus, Jesus para, antes de ir à casa de Jairo, e começa a perguntar: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou, e Jairo ali perto. Você já imaginou como estava o coração de Jairo? Se fosse eu, Janete, eu tinha agarrado no braço de Jesus. Era ou não era? Jesus, pelo amor de Deus, sai do meio, povo. Sai do meio, dá licença. Meu milagre é mais urgente. Minha filha está morrendo. Dá licença, por favor, dá licença. Mas Jairo estava ali firme e forte. Há alguns anos atrás, a minha neta hoje ela tem 11 anos. Aos 6 meses eu levei ela para tomar a segunda dose de uma vacina chamada pentavalente. E ela era gordinha, bonitinha, ela é bem branquinha. A minha filha estava para o trabalho, o pai dela também, e eu estava cuidando dela. E eu cheguei da vacina, ela tomou a vacina. E eu dei um banho nela, botei ela sentadinha no sofá, enquanto eu fui pegar a sopa, que já estava pronta para dar para ela. Quando eu chego no sofá, que eu olho para ela estava ficando roxa. Ao redor dos olhos estava roxo, o nariz afilado roxo. Não tinha mais um pingo de sangue nos seus lábios. E muito molhada de suor e já desmaiada. Eu peguei a minha neta e eu coloquei nos braços e comecei a orar e a gritar o meu filho que estava no quarto. Quando meu filho chegou na sala, que me viu com a minha neta chamada Maria Heloísa, ele começou a pular e gritar: mamãe, ela está morta, mamãe, ela está morta. Ela morreu. E eu controlando aqui as minhas emoções e crendo no Senhor Jesus. E orando e repreendendo todo espírito de morte. E eu dizia assim: vai chamar ajuda, porque é meio-dia e eu não posso sair com ela. E ele pulando e gritando e puxando os cabelos e sapateando: ela está morrendo, ela está morrendo, ela está morrendo. E eu com a minha neta nos braços, disse assim: procura um carro, sai e vê um carro próximo, que eu não tenho como sair com ela. E ele saiu na esquina, tinha um carro de um pastor estacionado. Para a honra e glória do Senhor, o pastor estava próximo ao carro. Ele chegou lá em casa, quando o pastor viu, quase desmaia também, porque viu que a minha neta era uma neta e ele mesmo tinha consagrado a minha neta. Entramos no carro e ela desfalecida, o pulso dela já estava lento. E eu orando e repreendendo todo espírito de morte, declarando que Jesus tinha me mostrado aquela neta antes dela nascer, e era para a glória dele, e eu não aceitava que a morte levasse a minha neta. Mas só eu e Deus sabia como eu estava. O meu coração parecia que estava para explodir. Quase me dava uma falta de ar. E orando, e o pastor muito nervoso, mas dirigindo e declarando: ela vai ficar bem, vai ficar bem mesmo, porque eu creio no Senhor Jesus, é Ele que salva, foi Ele que deu vida para minha neta. Quando chegou perto do hospital da Unimed, ela sem vida praticamente, pálida, roxa. Ela deu aquele suspiro, estirou o bracinho e voltou à cor.
A minha alma voltou para o corpo naquela hora, porque ela não estava mais no corpo. Só estava ali o Espírito de Deus me sustentando para sustentar ela. E eu sei a aflição que eu passei, e eu só sou vó. Imagina a aflição de Jairo, com a sua única filha, a esperança de uma geração para adorar o Senhor, sendo perdida ali. E ele do lado de Jesus, e Jesus caminhando e curando pessoas, curou a mulher do fluxo de sangue. E ficou perguntando quem tinha tocado, e depois orou, declarou a cura daquela mulher, e Jairo lá perto. Jairo não gritou, Jairo não desistiu, Jairo não disse: Jesus, tu não vê a minha dor. Porque na grande maioria, quando nós oramos e não acontece quando nós queremos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ou não é só comigo ou com algumas pessoas que eu conheço. Aqui não acontece ninguém assim, né? Jesus, o Senhor não vê a minha dor. Jesus, você não me ama. Jesus, o que foi que eu fiz de errado? Senhor, eu te adoro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu congrego, eu leio a Bíblia. E não aconteceu o meu milagre. A gente começa a querer colocar Deus, muitas vezes, contra a parede, porque nós queremos o imediato. Mas Jesus sabe o tempo para tudo. Eu acredito que naquela caminhada Jesus estava vendo Jairo ali do lado, e ele sabia o que ele ia fazer na vida de Jairo. Quando ele estava próximo à casa de Jairo, chega um dos das sinagogas, que era para ter fé, diz assim: por que importunas o mestre? Tua filha morreu. E aí Jesus vira para Jairo e fala ao seu coração. Ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, Jairo, conjecturando. Tua filha vive, ela só dorme. Você sabia que muitas vezes nós não podemos compartilhar a nossa dor, a nossa preocupação, o nosso objetivo de intercessão com pessoas que não têm a vivência e o conhecimento da palavra de Deus, a profundidade de quem Jesus é, porque nós podemos sair de perto deles frustrados. Muitas vezes nós queremos compartilhar algo de intercessoriamente com alguém, e nós precisamos escolher pessoas. Aquelas pessoas que foram até Jairo e disseram: não incomoda o mestre, porque a tua filha já morreu. Eles eram da sinagoga, eles estavam na igreja, eles conheciam, tinham ouvido falar de Jesus. Mas o que nós temos que entender é que nós temos que ter amigos íntimos de fé. Você já viu aqueles amigos intercessórios 190? Na hora da agonia tu ei, me ajuda aí em intercessão. Eu estou passando por isso e por isso. E se ela for mulher de Deus, homem de Deus, ela diz assim: estamos juntos. Eu vou orar com você. Eu vou jejuar com você. Eu acredito no milagre que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele fez na minha vida. Mas quando nós divulgamos ou compartilhamos um sonho, ou um motivo de intercessão que muito tem nos afligido, se for uma doença, algumas pessoas às vezes até dizem assim, eu já ouvi muito isso. Uma irmã chegou para outra e disse assim: amada, eu fiz um exame ginecológico e apareceu uma mancha no meu útero. E essa irmã chegou comigo muito agoniada, eu não vou dizer o nome nem o lugar. E a outra irmã disse assim: mulher, foi mesmo? Meu Deus, fulana de tal tinha uma mancha e já era um câncer. E esse câncer já tinha tomado de conta do corpo. E ela fez quimioterapia e não resolveu nada. É misericórdia mesmo, porque tem gente assim. Não é verdade, pastor? Tem. A gente está aflita, precisando de um apoio intercessório. A gente compartilha a nossa dor com a pessoa errada. E ela vem e tenta nos matar. Foi assim que aqueles homens fizeram com Jairo.
Mas Jairo permaneceu firme, porque Jesus faz milagres. Ele ainda faz milagres. Mesmo que você tenha uma pequena fé, Ele faz milagres. Mesmo que você muitas vezes nem reconheça Jesus, Ele continua fazendo milagres. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6, eu quero compartilhar com você. 6, 7 a 9. Põe aqui para nós, filho, por favor. João, capítulo 5, versículo 6. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Pode continuar, filho, por favor. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Pode continuar. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Esse homem, ele tinha visão humana, mas ele não tinha as lentes microscópicas da fé como tinha Bartimeu. Jesus aparece para ele, pergunta se ele quer ser curado, e ele vai falar da dor dele. Ele não responde adequadamente, ele não diz: eu quero, me ajuda, me coloca no tanque. Ele começa a compartilhar a dor dele. Mas Jesus, mesmo sem ele saber que Jesus era a fonte de água viva, era o médico dos médicos que estava falando com ele, que queria curar ele, Jesus vai e cura aquele homem. Porque Jesus é assim, é fonte de amor, é fonte de cura, é fonte de restauração, é fonte de benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Lucas 8:52, Jesus encoraja Jairo. Ele diz assim: enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus o encoraja: não pranteis, ela não está morta. Segura aí esse versículo, filha. Jesus chegou à casa de Jairo, e lá todo mundo chorando, todo mundo clamando, porque a filha de Jairo já tinha falecido. E Jesus olha para Jairo e diz assim: não chora não, ela não está morta, ela dorme. E aí ele pega os seus discípulos, entra para o quarto, chega perto de Talita, manda ela levantar, e ela levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo, ele tinha uma fé microscopicamente implantada na sua alma. Ele não cria porque estava vendo, porque a situação para Jairo era totalmente oposta. Mas ele cria naquilo que ele não estava vendo, porque ele entendia que o médico dos médicos e o Senhor dos senhores estava ali do lado dele. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, como a pastora Vera já falou. Eu não sei qual o milagre que você anseia, mas eu sei que é possível alcançar esse milagre em Jesus. Alguns anos atrás, eu quero compartilhar com você outro testemunho. O meu filho, ele tinha 11 anos. E ele era acometido de alergias severas. Hoje ele tem 38 anos. E ele teve uma crise muito forte, aonde o mosquito picava ele, virava uma bolha de pus, depois virava um tumor. E quem mora na cidade de Imperatriz, é difícil não ser picado por um mosquito, de alguma forma. Ainda mais quem mora em bairro, como eu moro. Então ele foi internado, ele começou a urinar sangue. Quem lembra do antigo Pequeno Príncipe, um hospital infantil? Minha mãe trabalhava lá.
E eu levei o meu filho para ser internado e ele já estava lá há mais de 15 dias. Já tinha sido feito todos os exames possíveis. Eu dormia debaixo do berço dele, da cama pequena dele no chão, porque era um hospital público, não tinha acomodação. E tinha noites que eu ficava bolando com ele, porque ele inchava tanto que começava a roncar e ficava sem ar. E a doutora Maria Heloísa, ela disse assim: filha, não temos mais o que fazer aqui nesse hospital. É necessário que você tire o seu filho para fora. Se você não tem condição, busque condições financeiras. Meu esposo conseguiu empréstimos e eu fui para casa. Mas antes de ir para casa, ele teve outra crise muito forte. Mas mesmo assim ela me deu alta porque não podia mais ficar no hospital, não tinha mais o que fazer. Ele urinando sangue. Procurei todos os dermatologistas possíveis daqui de Imperatriz, todas as pediatras. E fui até nos nefrologistas, porque eu achava que era problema renal e nada. Ninguém resolvia a situação do meu filho. E um dia antes de sair para Teresina, já tinha conseguido dinheiro, meu esposo tinha feito empréstimo. O meu filho estava em casa de moletom e começou a chover. E criança gosta de banhar na chuva, não é verdade? Eu ainda me emociono quando falo sobre isso. E tinha muita criança do bairro brincando na chuva e correndo na chuva. E botava tábua e descia naquela ladeira de água, de esgoto, de tudo. E tudo alegre, satisfeita, jogando bola na chuva. E o meu filho sentado na porta. E aí ele me chama: mamãe, eu quero falar com você. Eu digo: amor da minha vida. Eu chamo ele de amor meu. Mamãe, eu quero lhe perguntar uma coisa. A senhora é mulher de fé, é crente? Eu disse: sou. Eu me alimento corretamente. Ele disse até que era consagrado. E a senhora ora. E eu estou olhando para aquelas crianças ali banhando na chuva. A mãe deles não são evangélicos. A mãe deles não oram porque eram amiguinhos dele. E criança é muito verdadeiro, né? É muito expressivo. E eu queria que a senhora me explicasse, mamãe, por que que eu sou filho de uma mulher que ora, sou consagrado, me alimento corretamente, não ando brincando dentro dos esgotos e estou com o corpo cheio de ferida. E eles que fazem de tudo, mamãe, estão brincando na chuva. E eu olhei assim para ele e eu disse assim: meu Deus, me ajuda. Eu preciso dar uma resposta adequada para o meu filho. E eu disse: é verdade, a sua mãe ora. É verdade, você se alimenta corretamente. É verdade, você é consagrado. E é verdade também que Jesus te ama. E que você é importante para Deus. E que você vai ser curado. Eu creio que você vai ser curado. No Pequeno Príncipe, no hospital, as noites que eu passava lá, eu já não tinha mais palavras para clamar a Jesus. Então eu louvava o Senhor. E uma das músicas que eu mais louvava ao Senhor era aquela Diante do Trono, que diz assim: Pai, estou aqui, olha para mim, desesperada por mais de ti. E naquele dia eu orei com o meu filho, fui para Teresina com o coração contrito e quebrantado, e clamando a Deus com uma fé inabalável, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Independente dele fazer ou não, ele continua sendo meu pai. E ele me ama. Quando eu cheguei em Teresina, eu fiz todos os exames possíveis que o dinheiro podia pagar. E todos os exames possíveis que o Senhor pôde me proporcionar fazer naquele lugar. Quando eu cheguei lá, nada mais de infecção. Nada mais de urina com sangue, nada mais de ferida. O meu filho hoje, ele é pai de 2 meninas, a minha bebê caçula, minha neta caçula vai nascer agora em novembro. É lindo, maravilhoso, não tem uma mancha na pele.
Porque Jesus fez o milagre. Eu tinha muito para dizer assim, o que eu vou dizer agora para o meu filho? Mas eu sabia quem era Jesus. Essas lentes microscópicas foram implantadas na minha alma no dia que Jesus me resgatou da morte. E eu procuro todos os dias não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o meu Rei, para o meu Senhor, para o meu dono e para o meu Salvador. Por isso nessa noite eu não sei qual o milagre que você precisa, eu não sei o tamanho da sua fé, eu não sei os questionamentos, quantas vezes você pensou em desistir, mas eu sei que Jesus cura e Ele está neste lugar. E Ele quer curar você, quer curar a sua casa, quer curar a sua família, quer transformar a sua situação, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador, porque Ele te ama de forma incondicional.